Bem-vindos ao treinamento operacional do Grupo BR Hunter. Neste conteúdo, analisaremos ocorrências reais em condomínios, destacando condutas e procedimentos adequados na portaria. Nosso objetivo é prevenir problemas, orientar corretamente e agir sempre com responsabilidade. Primeira ocorrência: embriaguez e sono em serviço. Um profissional nessas condições compromete a segurança, deixa o acesso sem controle e exige comunicação imediata. Ao identificar a situação, acione a administração e a supervisão. Foi constatado que um porteiro assumiu o plantão em aparente estado de embriaguez e, durante o expediente, dormiu em serviço. Isso prejudicou diretamente a segurança e o funcionamento da portaria, causando transtornos e congestionamento de veículos. O profissional que realizou a rendição também falhou ao não comunicar o fato e permitir a passagem do posto nessas condições. Essa omissão caracteriza negligência e descumprimento do dever de zelo. A conduta pode ser apurada como falta grave nos termos da legislação trabalhista, especialmente diante de embriaguez em serviço, negligência, abandono momentâneo do posto e risco à segurança do condomínio. Qualquer medida disciplinar, porém, exige apuração dos fatos, registro da ocorrência e análise do caso concreto. A passagem do plantão também envolve responsabilidade. Quem percebe o aparente estado de embriaguez do colega deve recusar a rendição nessas condições e comunicar imediatamente o síndico ou o supervisor. A omissão pode resultar em advertência, suspensão ou outra medida, conforme a gravidade e a apuração interna. Segunda ocorrência: um morador exige informações sobre os horários de entrada e saída da esposa e sobre as pessoas que a acompanham. A questão é: ele tem direito a esses dados ou seu fornecimento representa invasão de privacidade? A portaria não deve fornecer diretamente essas informações. A Constituição protege a intimidade e a vida privada, e a Lei Geral de Proteção de Dados exige uma base legal para o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais. O casamento não concede acesso automático aos registros da esposa. O porteiro deve preservar o sigilo, não consultar nem divulgar registros por conta própria e encaminhar a solicitação à administração. Terceira ocorrência: após uma discussão conjugal, um morador ordenou que o porteiro impedisse a entrada da esposa, que também era proprietária do imóvel. Mesmo sabendo que ela possuía acesso autorizado, o porteiro acorrentou o portão, levando a moradora a pulá-lo para chegar à residência. Nesse caso, o porteiro excedeu suas atribuições. Ele deve controlar o acesso conforme as normas, mas não pode decidir conflitos conjugais, nem impedir arbitrariamente a entrada de uma coproprietária por ordem verbal do marido. A conduta criou risco de queda, lesão e constrangimento. O correto seria confirmar a identidade, permitir o acesso, salvo determinação legal, válida em sentido contrário, acionar a administração diante do conflito e registrar a ocorrência. Nunca se deve bloquear o portão por iniciativa própria. Quarta ocorrência: um morador chegou sem o dispositivo exigido para liberar a entrada de veículos. O porteiro não autorizou o acesso. O morador entrou logo após outro veículo e, em seguida, agrediu fisicamente o profissional. Vamos analisar a conduta correta e as possíveis consequências. Quando o regulamento exigir controle, cartão, etiqueta eletrônica ou biometria, o porteiro deve aplicar o procedimento alternativo autorizado para confirmar a identidade. Se o veículo entrar por carona, não discuta nem tente bloqueá-lo de forma arriscada. Registre o fato e comunique à administração.
Diante de agressão, afaste-se, não revide, acione a Polícia Militar pelo número 190, preserve imagens e testemunhas, procure atendimento médico e registre boletim de ocorrência. A integridade física vem em primeiro lugar. Legítima defesa não é briga. Ela pressupõe o uso moderado e apenas dos meios necessários para interromper uma agressão atual ou iminente. Se o porteiro parte para a luta, continua agredindo depois que o risco termina, ou emprega força desproporcional, poderá responder pelos excessos. A atitude mais segura é afastar-se, pedir apoio, acionar o 190 e usar força somente quando indispensável e proporcional. São condutas proibidas: entrar em luta corporal, continuar o confronto depois de cessado o risco, ofender, provocar ou ameaçar e abandonar o posto sem comunicação. Atenção! Afastar-se momentaneamente para uma área segura durante uma agressão não caracteriza abandono. A prioridade é preservar a integridade física e solicitar apoio. Quinta ocorrência: morador alterado por corte de energia. O porteiro deve manter a calma, falar em tom baixo e respeitoso e conservar distância segura. Antes de liberar o técnico, deve conferir sua identificação funcional, a ordem de serviço e o destino do atendimento. Depois, deve explicar com firmeza que a portaria não decide sobre corte, cobrança ou religação, orientando o morador a procurar a administração e os canais oficiais da concessionária. O acesso do técnico deve ficar limitado ao local necessário para o serviço. Sexta ocorrência: uma pessoa ficou presa no elevador e um morador exigiu que o porteiro realizasse o resgate. O profissional não possuía habilitação, treinamento ou autorização para esse procedimento técnico. O resgate deve ser feito por profissionais habilitados, como a empresa de manutenção ou o corpo de bombeiros. Em caso de pessoa presa no elevador, mantenha a calma e acolha quem comunicou o fato. Identifique qual elevador parou, a localização aproximada da cabine, quantas pessoas estão presas e se existe mal-estar ou condição de saúde especial. Mantenha comunicação pelo interfone. Acione imediatamente a manutenção e, em situação de risco, emergência, demora excessiva ou impossibilidade de atendimento, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Isole o elevador. Sinalize o local. Comunique à administração e registre tudo. O porteiro jamais deve forçar portas, abrir o elevador ou tentar retirar a pessoa por conta própria. Também não deve discutir com o morador nem revidar ameaças ou agressões. Deve comunicar imediatamente à supervisão e registrar a ocorrência de forma objetiva, incluindo data, horário, local, envolvidos, testemunhas, fatos observados e providências adotadas. O registro deve conter fatos sem opiniões ou julgamentos. Finalizando: uso indevido de vaga de garagem. Cada vaga deve ser utilizada exclusivamente pela unidade ou pelo usuário a que estiver vinculada. Estar temporariamente vazia não autoriza sua ocupação por outra pessoa. O porteiro deve evitar confronto direto, orientar com respeito, registrar a ocorrência e comunicar à administração. Advertências e multas cabem à administração. Todos os turnos devem seguir o mesmo procedimento. Obrigado pela participação e pelo compromisso de todos. Segurança, respeito e responsabilidade em todos os turnos. Grupo BR Hunter.